Olá, tenha um excelente e abençoado domingo, um excelente e abençoado dia. Este é mais um dia que fez o Senhor, um dia de alegrias, um dia de vitórias, um dia de celebração, um dia onde vamos experimentar esperança, fé no nosso coração. E eu estou aqui nesta manhã ainda mais encorajado, ainda mais desafiado desses momentos de crise que passa a nação brasileira e, por que não dizer, as nações. Eu tenho parado a sequência do livro de Josué para dar a você subsídios e antídotos e para você combater o pânico, combater a desesperança, combater o desespero com base às promessas de Deus. E eu quero começar hoje aqui com um texto profético de Isaías 60, de 1 a 3, que reflete. É um texto específico para o povo de Deus, para a Jerusalém, a nova Jerusalém. Jerusalém que simboliza uma cidade, simboliza um povo e simboliza na nova aliança a igreja. E o texto diz assim, de Isaías 60, de 1 a 3, que eu quero ler para você na íntegra aqui, e depois ler um comentário para você de algo que me abençoou muito nestes dias. O texto diz assim, a profecia a respeito da igreja: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. O momento é este que nós estamos vivendo. Trevas cobrindo a terra, e a escuridão envolvendo os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor. Sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Você que é filho de Deus, você que faz parte da igreja de Jesus. E olha o que vai acontecer. As nações se encaminharão para a sua luz, ó Jerusalém, ó igreja, ó povo de Deus. E os reis serão atraídos. Os reis serão atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Veja que profecia tremenda que Deus estabeleceu na sua palavra para falar de mim e de você. Nós que somos filhos de Deus, nós que somos a igreja do Senhor nessa terra. As nações vão se encaminhar para nós. As pessoas vão procurar saber em você que tem fé, que tem esperança, que tem poder de Deus na sua vida, que tem a palavra de Deus, que tem as promessas de Deus e a toma como um leme de um navio, a toma como um escudo. As pessoas estarão norteadas a cada vez mais e recorrerão a nós. Portanto, a luz vai superar as trevas. Se você fizer essa experiência de um ambiente completamente escuro, você acender a lanterninha do seu celular, você anda para onde você precisar. Uma pequena luz. Então, mas nós não carregamos uma pequena luz, nós carregamos o astro-rei, nós carregamos o Senhor dos Exércitos, nós carregamos aquele que é a luz do mundo, é Cristo, é sobre ele, é a luz dele que reflete em nós e as pessoas procurarão através de nós. E eu li um comentário aqui que eu gostaria de abençoar você nesta manhã com a leitura dele, uma devocional que diz assim: quando Paulo nos disse para profetizar de acordo com a nossa fé, ele revelou a razão pela qual tantas palavras proféticas negativas são liberadas. Quando o apóstolo Paulo diz lá no 1 Coríntios 12, 14, falando sobre profecia, sobre como profetizar, ele diz assim: cada um deve profetizar segundo a sua fé. E quando ele está dizendo isto, aí então se denuncia a razão pela qual tantas palavras proféticas negativas são liberadas. Por quê? As pessoas têm uma fé negativa. Nós estamos cercados no mundo de fé negativa. E pasmem você, até muitos cristãos estão sendo envolvidos num pânico, numa neura de uma fé negativa, com medo de tudo e de todos. E aqui o comentário diz assim: a igreja deveria ter a maior esperança, a maior alegria e o maior amor do planeta. Esse povo deveria aproveitar a vida ao máximo, vivendo no prazer do Senhor.
Jesus conquistou tudo o que era necessário para que vivêssemos com essa postura. Isso não significa que somos um povo sem problemas e desafios. Nós sabemos que isto não é correto. No entanto, em todas as coisas somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Quando perdermos a esperança na vida, passamos a ver o amanhã com uma fé muito anêmica. Quando você perder a esperança em Cristo, na vida, no poder, na palavra, a sua fé vai ser uma fé fraca. Eu mencionei anteriormente algo estranho que tem acontecido com o coração e a mente da igreja nesta geração. Crentes têm aprendido a ficar encorajados através de más notícias. Tragédias e crises são um indicador pelo qual a igreja determina que estamos nos últimos dias. E já que os últimos dias culminam com a volta do Senhor, a tragédia se torna uma fonte de encorajamento. Muitas vezes esquecemos que o profeta disse, foi o texto que eu trabalhei com você de Isaías 60, né? As trevas cobrirão a terra, mas também diz o mesmo texto, sobre você se vê a glória do Senhor, as nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu amanhecer. Então essas declarações incríveis de esperança, essas são declarações incríveis de esperança e promessas. Elas superam de longe as trevas descritas no mesmo capítulo. A falta de esperança frequentemente cega os nossos olhos para o que as Escrituras dizem sobre o nosso glorioso futuro. A falta de esperança tem cegado a gente. E Deus tenha misericórdia. Os versículos que anunciam dificuldades são profundamente encobertos pelos versículos de grande promessa. Da mesma forma que a luz é superior à escuridão. Quando a nossa forma de pensar está fixada na tragédia como um sinal dos tempos, nós ficamos encorajados através de tal tragédia. Quando aplicamos essa forma de pensar à nossa atitude de vida, vemos o quanto as nossas palavras proféticas são afetadas. É possível que miremos a nossa fé no alvo errado, o que afeta adversamente o ministério profético. Meu comentário aqui, não fique mirando a sua fé no alvo errado. Não fique fortalecendo, alimentando a sua fé com notícias negativas, com fake news, ou com notícias negativas mesmo, que são reais, mas são negativas. O resultado é que declaramos a verdade sobre as trevas, ao declararmos a verdade sobre as trevas, prevalecentes numa situação, mas não expressamos a revelação adicional que poderia ajudar a transformar a situação. É verdade que a profecia prediz o futuro, mas ela também planta sementes de mudança, criando esperança e fé nos corações daqueles que veem os planos de Deus na terra. Vou repetir aqui. A profecia prediz o futuro, mas ela também planta semente de mudança e provoca esperança e fé nos corações. Então, é tempo de você e eu nos unirmos para lançar profecias que plantem sementes de esperança no coração das pessoas. E essas são as promessas de Deus. A profunda implicação da declaração de Paulo é que a nossa fé influencia o que profetizamos. Declarações a partir da nossa fé afetam o resultado dos acontecimentos. Portanto, meu comentário aqui, encha o seu coração de promessas de Deus. Encha o seu coração. Menos televisão, menos más notícias, porque há uma confusão. Aparece um médico dizendo, não, vai ter 45 mil casos, vazou um áudio aí, né, de um médico famoso aí, 45 mil casos no Brasil até o mês que vem. Aí vem um outro que é especialista no assunto e fala, esse cara tá louco, não tem, nem na China teve isso. Então, gente, cuidado. É momento de serenidade, é momento de você apegar-se à palavra de Deus e profetizar, espalhar boas notícias. Espalhei boas notícias agora mesmo. Na China, as pessoas estão sendo curadas e o surto já quase reduziu a quase zero. No Brasil, o primeiro caso que foi para o ar já está curado. Então, vamos crer. Vamos profetizar de acordo com a nossa fé. E se você está sem fé, abasteça a sua mente, o seu coração
com a palavra de Deus. Essa devocional que eu li para você, parte dela está escrito no livro do pastor Bill Johnson, Experimente o Impossível. Recomendo a você a leitura dele. Eu quero declarar para você no final desse podcast nesta manhã, uma mente renovada, ela não vive em desespero, mas ela vive em esperança. Uma mente renovada, ela não vive em desespero, mas vive em esperança. Esperança. Portanto, encha sua mente com a palavra de Deus e pare de ficar focado nas notícias e más notícias, porque o Salmo 112:6 diz que o justo não teme más notícias, porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Agora é hora da igreja se manifestar. É hora de você, como cristão, se levantar e dizer, não, espera um pouquinho, Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? Aquele que habita, como eu disse no podcast anterior, aquele que habita, que reside, que mora no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Se está faltando descanso, se está agitado, é porque você não está habitando, morando, permanecendo no esconderijo do Altíssimo. Pai Celestial, eu repreendo todo espírito de medo, todo espírito de desesperança, e haja uma infusão através da tua profecia declarada aqui nesse podcast de esperança e fé no coração das pessoas, para que este podcast alcance milhares de pessoas, Senhor, e traga esperança, alegria, fé num povo que te ama, num povo que tem a sua luz sobre ti, Pai. Que a glória do Senhor está sobre nós e ela será também a nossa retaguarda. Em nome de Jesus. Eu sou Osmar José Dias, eu sou pastor aqui na Comunidade da Graça na Zona Sul, em São Paulo, que está de portas abertas para receber você e abençoá-lo. Estamos numa empreitada de jejum e oração desde o dia 1º de março e calhou com esta crise e estamos assim, uma expectativa muito forte de um mover de Deus esses dias. Una-se a nós. Até amanhã.